Já pensou em receber um aluguel todos os meses sem ter um imóvel para alugar? E ainda mais, imagina você conseguir fazer isso com menos de R$ 100 de investimento. Quer saber como faz isso? Então fica comigo, solta a vinheta, que lá vem o conteúdo. Fala galera, sejam bem-vindos ao Papo Finança, o canal que veio para te mostrar as facilidades de investir e te transformar em um investidor. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre os FIIs, ou os Fundos de Investimentos Imobiliários, e provar para você de uma vez por todas que você consegue sim receber aluguéis todos os meses sem precisar ter um imóvel. Vou trazer para vocês também as vantagens e as desvantagens de ter esse tipo de ativo na sua carteira e montar um bom portfólio com eles. Todas as informações desse vídeo eu trouxe de especialistas como Ricardo Figueiredo e o professor Baroni, assim como de casas de análise também como a Levante e a Suno. E se você ainda não é inscrito nesse canal, já sabe, né? Já se inscreve, aperte o sininho para receber as notificações dos vídeos novos e também compartilhe esse vídeo para mais amigos, para que outras pessoas também possam vir até aqui e aprender um pouquinho mais sobre esse mundo dos investimentos. Primeiro de tudo, você deve entender como que funcionam os FIIs. Os FIIs funcionam da seguinte maneira: existe uma gestora e essa gestora ela tem a aquisição de alguns imóveis ou ela é dona de alguns terrenos. Dentro disso, ela coloca cotas no mercado para serem adquiridas por outras pessoas, outros investidores. Esses investidores, ao comprarem essas cotas, passam a ter direito a um pedacinho daquele terreno, a um pedacinho daquele prédio ou imóvel que essa gestora é dona. Comprando a cota, você tem um percentual ali dentro, então esse pedacinho, ele te pertence. Por isso que a gente fala que você recebe aluguel sem ser o dono totalmente do imóvel. Ao invés de você ter um imóvel físico seu, onde você vai ter os custos com água, com luz, com condomínio, com IPTU, com todos os impostos, quando você tem uma cota de um fundo, você não tem todas essas despesas, mas você passa a receber o aluguel deste imóvel também. Imagina que quando você é dono de um imóvel, você coloca esse imóvel para alugar, o que acontece? Você vai ter que aguardar até ter um inquilino, e aí quando tiver um inquilino, você vai receber o aluguel. Porém, junto com esse aluguel, você tem toda essa parte burocrática a ser paga, você tem que ter problemas com contratos, de repente você vai ter que colocar numa imobiliária, a imobiliária também vai ficar com uma parte desse aluguel para ela, e aí neste meio você coloca na ponta do lápis o valor total do seu imóvel para o valor que você recebe de aluguel, o valor final, você vê que você tem uma desvalorização ali. Vou dar um exemplo bem simples. Hoje, um apartamento que custa R$ 100.000, você consegue alugar por quanto? Ah, consigo alugar por 1.200. Cara, se o apartamento vale R$ 100.000, é muito difícil você conseguir alugar por 1.200. Um apartamento de R$ 100.000 hoje, pelo menos aqui na minha cidade, né? Tô falando por aqui, você encontra ali por torno de 700, 800, no máximo R$ 900. Então, preste atenção, o apartamento custa 100 mil e você aluga ele por R$ 800. Você está tendo ali um retorno de 0,8%, né? Então, você está 0,8% do valor do seu apartamento é o que você está recebendo de aluguel. Ah, isso é bom ou ruim? Vamos lembrar que se você colocou ele por uma imobiliária, a imobiliária ainda vai ficar com uma parte. Fora isso, as manutenções que existem do apartamento, quando o seu inquilino não está, elas são suas. O IPTU é você que paga. Luz, água, condomínio, quando você tem um inquilino, ele vai estar pagando, mas quando não tem, é você que paga. Percebeu como você tem uma desvantagem quando você tem esse imóvel físico na sua mão? Não estou dizendo que é ruim ter o imóvel, mas estou fazendo a análise dos imóveis contra os fundos nesse caso. Quando você é dono de um fundo, se você tem lá um aporte de R$ 100.000 em alguns fundos, você vai receber o aluguel por esses fundos. Hoje nós temos fundos no mercado que estão pagando 1,21%. Então imagina, se você tivesse lá R$ 1.000 investindo, você está recebendo R$ 1.210. Já é muito mais do que os 800 que você teria, com os mesmos R$ 100.000 investido. Além do que você não se envolve com o inquilino, você não se envolve com a administradora, você não se envolve lá também com a imobiliária, você não tem problema nenhum, você só comprou as cotas e fica aguardando você receber os seus dividendos. E como que acontece? Vai ter um gestor lá, né? A gente fala um gestor, mas às vezes é uma equipe que vai estar trabalhando nesses fundos para você, captando o cliente, verificando para ver se a gente consegue, né, ir atrás de outros imóveis e consegue incorporar dentro desse fundo. Então, esses gestores trabalham lá dentro e não trabalham de graça, eles também recebem por isso. Quando a gente olha lá no final,
cara, essas taxas às vezes elas nem doem no nosso bolso e nem tem o porquê a gente pegar e se doer de pagar essas taxas, sendo que o retorno que a gente acaba tendo, ele é muito melhor e muito maior do que se você tivesse que se envolver com o seu imóvel. Certo? Então, essa é um pouquinho da explicação do como funcionam os fundos. Hoje, se você tenta vender o seu imóvel, é um pouco mais difícil, né? Demora um pouco para você vender. Vamos voltar ao exemplo. Imagina que você tem um apartamento lá de 100 mil reais e você precisa do dinheiro desse apartamento para no máximo daqui a 2 ou 3 dias. E você quer vender ele. Você acha que você consegue vender ele tão rápido assim? Lógico que não, demora um pouco para você conseguir fazer a venda. Agora, imagina se você tem esses 100 mil, né, investidos em fundos e você precisa desse dinheiro. Você acha que você consegue resgatar esse dinheiro aí em 2, 3 dias? Com certeza, é mais fácil, né, de você conseguir. Se você investe em fundos que têm uma liquidez diária boa, com um volume muito alto, para você conseguir resgatar esse seu 100, para você conseguir resgatar esse seu 100 mil reais é muito mais fácil, porque você só vai colocar lá na sua corretora, né, na sua home broker, a ordem de venda desses ativos e vai aguardar alguém comprar e você pega o seu dinheiro de volta ali em no máximo 2 dias, que é o valor que a corretora leva para acreditar isso na sua conta. Então, até mesmo na parte quando você precisa recuperar o valor ou quando você quer resgatar esse valor, é muito mais fácil do que se você tivesse um imóvel. Lembrando que os fundos e as ações, eles funcionam praticamente da mesma maneira. É no mercado de capital aberto que nós temos, né, dentro das corretoras, né, instituídos dentro da B3, e lá é que você faz as compras e as movimentações desses títulos. A diferença dos fundos para as ações é que as ações elas são vendidas em lotes no mercado tradicional. Quando você quer comprar apenas uma, duas ou três ações, você passa para o mercado fracionado, que seria como se fosse um mercado secundário, onde as pessoas estão apenas fazendo vendas e compras de ações, mas não em lotes fechados, que seriam lotes de 100. Já os fundos não funcionam assim, eles só apenas têm em um mercado. O fundo ele é vendido por cota, então pode ser 1, 2, 15, 10, 100, 200, 300. Não existe um lote de fundos, né? Então você sempre vai comprando de um a um. E essa é uma das diferenças que tem entre as ações e os fundos. A segunda são as volatilidades. Hoje, mais ou menos, o IFIX ele tem uma volatilidade de 5%, 5,6% de volatilidade. O que seria volatilidade? Altos e baixos, né? Altos e baixos aí durante um grande período. Já as ações, elas quase fazem 3 vezes a mais que isso. Está em torno de 16, 17% de volatilidade durante um grande período aí. Então, nisso, os fundos também te ajudam a ter o quê? Um pouco mais de tranquilidade quando você vai começar a investir. Eu costumo dizer que a pessoa que quer entrar no mercado de renda variável, né, quer se expor um pouco nesse mercado de alto risco, a porta de entrada para essas pessoas físicas nesse mercado de alto risco teria que ser aí os fundos de investimentos imobiliários, pois eles têm uma volatilidade mais baixa, você consegue comprar uma, duas cotas e ainda além do mais, você recebe dividendos mensais, que essa é a melhor parte que a gente quer saber, que é receber o aluguel todos os meses ali. E o melhor de tudo são isentos de impostos. Nas ações, quando recebemos dividendos, elas não são isentas de impostos. Na verdade, eles já são retidos em fonte. Alguns dados aqui para vocês entenderem um pouquinho sobre os fundos. O número de investidores de fundos em 2014 era de 93 mil pessoas. Isso lá em 2014. Hoje nós temos em média de 1,6 milhões de investidores em fundos de investimentos imobiliários. Isso é bom, mas é muito abaixo do que poderíamos ter. Hoje nós estamos na média aí com de 3 a 4 milhões de investidores na nossa bolsa de valores e apenas 1,6 milhões estão investindo em fundos. Então temos um dever de casa aí a ser feito, que é disseminar mais essas informações sobre os fundos para que essas pessoas possam também ser investidores e que os nossos dividendos aí fiquem mais gordinhos ao passar dos anos. Como na bolsa temos empresas no setor de energia elétrica, de saneamento, de setor bancário, setor do agronegócio, de varejo, os FIIs também são direcionados para alguns setores, mas a gente divide eles por tipos. São eles de papel, lajes corporativas, galpões logísticos, shoppings e híbridos. O que seriam os híbridos? É a mistura de 2 ou mais tipos de fundos em um apenas. Então vamos lá. Eu já sei o que são os fundos, já sei como eles funcionam, sei a diferença deles para as ações, já sei quais são os tipos de fundos que existem. Como que eu faço para adquirir ele ou tenho que fazer alguma análise? Calma lá que eu vou explicar para vocês. Então, o que devemos ver ao analisar um fundo? É muito bacana você dar uma olhada na vacância. O que é vacância? Exemplo, nós temos 100 lojas dentro de um shopping. Dessas 100 lojas dentro do shopping, 20 lojas estão fechadas. Então, o shopping está com 20% de vacância.
A vacância nada mais é do que aonde nós temos salas ou apartamentos que estão disponíveis para ser alugado, não estão 100% completo. Então você sempre tem que cuidar a vacância. Por quê? Vai dar lá um exemplo que você pega lá um fundo e dá uma olhada na vacância dele, ele tem uma vacância de 70%. Quer dizer que os rendimentos, os aluguéis que você vai receber vão ser bem baixos, porque apenas 30% está alocado e 70% não. Então tem que tomar um cuidado também, principalmente quando você olhar a vacância, para você tentar entender ali se é um local onde tem bastante inquilinos ou se é um local que está sem. Mas é sempre bom você dar uma olhadinha para ver o tempo de existência desse fundo. Porque dentro disso você também já vai ver outro indicador, que seria o quê? O dividend yield. Quanto que esse fundo está pagando de dividend yield? Lembrando, hoje tem fundos pagando 1% ao mês. Poxa, quem não quer receber 1% ao mês? Isso no ano dá quase 13% de rentabilidade. Só que você tem que cuidar muito quando você for olhar para ver se ele está pagando sempre isso. Lembrando que os fundos, mês a mês, eles vão atualizando seu dividend yield. Então hoje você pode pegar um fundo que esteja mostrando lá que está pagando 1,30% de dividend yield, mas ele pagou apenas nesse mês. Nos meses anteriores você vai ver ele pagou 0,5, 0,3, 0,4. Então por isso que você tem que olhar o histórico de dividendos desses fundos. Porque através desse histórico você consegue ver se ele paga dividendos consistentes todos os meses e ver a variação que ele pagou nos últimos 12 meses. E é por esse dividend yield que você deve se basear e não apenas pelo mensal. A localização dos imóveis. Se você estiver verificando um fundo de tipo de tijolo, que seria lajes corporativas, galpões logísticos, shopping, é muito interessante você ver aonde que ficam a localização desses imóveis. É sempre bom você ver a localização, porque você vai ter ideia se ali é um lugar movimentado, se é um lugar onde vai ter bastante retorno. Existem muitos fundos de lajes corporativos que ficam na Faria Lima, que é uma grande avenida em São Paulo, de escritórios empresariais. Poxa, se ele está localizado na Faria Lima, é um bom lugar, é um lugar onde chama muitas empresas, chama muitos escritórios para lá. Agora imagina se ele está localizado, sei lá, no interior, no sertão do Nordeste. Hoje é mais difícil, né? Alguém alugar um prédio comercial no sertão do Nordeste. Vai fazer o que lá, né? Nada contra, mas é que a gente sabe que são localizações totalmente diferentes. São localizações que, né, são inviáveis para esse tipo de ocasião. Então tome cuidado também com a localização do imóvel. Outro indicador que é muito bacana de você ver também seria o PVP, né? Que seria o preço por valor patrimonial. O preço por valor patrimonial, eu já trouxe alguns vídeos aqui, já expliquei, mas eu vou retornar a explicar. Imagina que você tem lá um prédio, né, que você está vendendo ele lá a 1 milhão. O PVP desse prédio ele tem que ficar sempre próximo de 1 ali quando você for ver nos indicadores. Por quê? Porque se ele vale 1 milhão e ele está dizendo lá que o PVP está em 1, você está pagando 1 milhão por ele. Mas se ele estiver marcando lá 2, quer dizer que esse prédio vale 1 milhão e você está pagando 2 milhões por ele. Então veja a diferença ali que você está pagando no PVP. O cuidado que você tem que tomar é que nos fundos, geralmente, você vai encontrar ali valores um pouquinho sempre acima de 1. Então, quanto mais próximo de 1 você pegar, melhor vai ser o preço que você vai estar pagando por esse fundo. Hoje no mercado, com todas essas crises que nós sofremos, tiveram muitos fundos que tiveram com esse preço descontados. Teve fundos que estavam com 0,79% de PVP. Então imagina, se ele valia 1 milhão, você estava pagando 790 mil nesse imóvel. Então aí são as promoções e os descontos que a gente fala que o mercado às vezes nos dá essa oportunidade. Isso quer dizer que o mercado está precificando dessa maneira. Não quer dizer que ele está desvalorizado. Mas aí tem que partir da sua análise e verificar todos os outros itens que eu lhe falei e alguns a mais que eu vou lhe mostrar aqui também. A liquidez diária, que foi aquilo que eu citei lá antes. O que seria essa liquidez diária? Poxa, eu vou lá comprar 20 mil reais em cotas. Aí comprei os 20 mil reais. Eu preciso, no mínimo, saber se esse meu fundo ele tem uma liquidez diária maior do que esses 20 mil. Se ele é muito negociado ali durante os dias. O problema é se você entra em alguns fundos que não tem uma negociação tão alta diária, que seria essa liquidez, e você tem esse valor muito alto aí para ser negociado. Dificilmente você vai conseguir resgatar esse valor para você. Então, sempre fique de olho na liquidez diária para saber se é um fundo muito negociado ou se é um fundo que não é tão negociado assim em bolsa. E aí, caso algum dia você necessite, vai ser mais difícil de você vender as suas cotas. Verificar também a quantidade de inquilinos que o seu fundo tem. Lembra quando eu falei sobre a vacância do shopping? Lá eu estava falando sobre os lojistas que alugam dentro desse shopping. Ou de inquilinos, quando for um prédio comercial, de quantas outras empresas estão alugando salas ali dentro. Por que você tem que ficar de olho nisso?
Porque você tem que saber se você tem bastante empresas, bastante inquilinos alugando o seu imóvel, para você poder também ter esse retorno aí dos seus dividendos. Lembrando que o seu dividendo ele vem do aluguel que essas empresas, essas pessoas pagam para o fundo. O que você tem que cuidar? O seu fundo ele não pode ser monoativo. O que seria monoativo? Tem apenas um imóvel e apenas um inquilino vai estar lá dentro. O que a gente tem que cuidar? Tem um exemplo aí que é o fundo, que é o Macaé, que eu não lembro o código deles, mas eu vou deixar aqui para vocês. Ele é um monoativo. Dentro desse prédio estava localizada a empresa Petrobras. Só que a Petrobras pegou e com todo esse problema de pandemia, de crise que deu, ela saiu e eles não conseguiram alugar para mais ninguém. Então ficou lá um prédio vazio, sem ninguém lá dentro. Então imagina se você está alocado nesse fundo, que ele tinha um preço alto até de cota, e ele pagava um bom dividend yield, mas a Petrobras foi embora e ele ficou sem inquilino lá dentro. E aí, como que ficam agora os cotistas sem receber os seus dividendos? Porque não tem inquilino. Então tome muito cuidado para ver a quantidade de inquilino que você tem e quem são esses inquilinos também. Alguns setores que eu particularmente acho arriscado, né, e dei uma olhada para ver, de repente era uma opinião só minha, mas eu já vi que também tem alguns outros analistas que têm esse um pouco de medo. O setor bancário, né, hoje, o que acontece com o setor bancário? Muitas agências foram fechadas durante a pandemia, né? Muitas pessoas até acharam que os bancos iriam quebrar, porque, né, começou a chegar as fintechs e tudo mais. Calma, não é assim também. Porém, os bancos fecharam muitas agências e ao fechar essas agências, alguns fundos, eles eram donos desses prédios, dessas agências, e hoje eles estão sem o seu inquilino lá. Então, eu acho que daqui para frente isso vai acontecer muitas vezes. Não que um Itaú, um Bradesco da vida aí vão quebrar, não, mas eles vão reduzir o número de agências porque hoje eles estão trabalhando também muito a parte do virtual. As pessoas estão deixando de ir até as agências bancárias. Hoje você consegue fazer tudo pela internet, pelo seu smartphone você consegue fazer isso. Então eu acho esse setor um pouco arriscado daqui para frente. Outro setor que também é um pouco arriscado, esse eu não tenho tanto domínio, mas eu peguei essas informações lá do professor Baroni e também do Ricardo Figueiredo, é o setor do agro. Por quê? Porque além do agro ser muito forte no Brasil, ele ainda é pouco explorado por esses fundos. E as pessoas não têm tanto conhecimento e não arriscam tanto nesses setores. Então, estes dois seriam os de maior risco que nós teríamos hoje. Ao contrário deles, bons setores que nós temos hoje seriam o de lajes corporativas, que seriam esses que nem eu falei para vocês lá, que tem na Faria Lima, alguns que tem na Avenida Paulista, que são prédios comerciais que as empresas procuram estar dentro desses prédios. Por quê? Porque hoje quando a gente fala em São Paulo, a gente fala num centro, num polo muito grande do comércio, do varejo, das empresas, que todo mundo quer estar alocado em São Paulo. E esses pontos comerciais são pontos muito cobiçados por essas empresas. Então eu ainda acredito que o de lajes corporativas são grandes investimentos que você consegue fazer e são bons setores. Outro bom setor também seria o de shopping. Ah, Anderson, mas o varejo está caindo, né? As vendas não estão tão boas. Sim, mas estamos falando de o que está acontecendo agora. Por que isso está acontecendo agora? Porque nós estamos com uma taxa Selic muito elevada. Taxa de juros elevada diminui um pouco o consumo. A gente quer que a inflação diminua. Então o governo começa a empurrar essa taxa de juros para cima para que a inflação dê uma segurada e pare um pouco esse consumo desenfreado que a gente teve no meio da pandemia. Porque o governo injetou muito dinheiro na economia, a galera estava com grana e saiu comprando exageradamente. Então o comércio vem sofrendo um pouco disso. Porém, no primeiro trimestre que a gente teve agora deste ano, os shoppings mostraram uma grande performance sobre o ano anterior. Então, eles estão batendo recordes de venda. Então, o comércio não vai parar. E outra coisa que a gente tem que lembrar, os nossos modelos de shopping eles são muito diferentes. A gente não vai no shopping só para consumo de roupas e calçados. A gente vai para o shopping para lazer, você vai para passear, você vai no shopping para curtir lá com a sua família, para ir para comer, para almoçar, para ver os entretenimentos que tem dentro do shopping. Então eu acho que o shopping no Brasil ele é algo que não tem como quebrar, porque as pessoas vão, as pessoas consumem, elas passam o final de semana dentro de um shopping. Ele serve como um centro de lazer, muito mais um centro de lazer do que um centro comercial em si. Então eu acredito que os shoppings também são ótimos setores para você investir dentro dos fundos. E por último, os galpões logísticos. Com essa demanda que a gente teve de internet aí nos últimos anos por causa da pandemia, os galpões logísticos cresceram para ajudar as empresas nas demandas de estocagem e de envio de produtos para os seus clientes. Imagina como uma Magazine Luiza ou um Mercado Livre consegue entregar em 2, 3 horas, em 1, 2 dias. Para fazer isso, tem que ter uma estrutura muito grande e precisa ter esses produtos estocados em algum lugar. Então, os galpões logísticos servem para isso.
vai ter esses produtos estocados lá e consegue sair com facilidade e com velocidade para a entrega dos seus clientes. Então eu acredito que os galpões logísticos ainda tendem muito a crescer daqui para frente por causa dessa demanda que agora foi criada depois da pandemia das compras virtuais. Bom, sabendo dessas informações, então, a gente iria partir lá para analisar os fundos que a gente gostaria. Muitas pessoas, nesse caso, vão estar falando o seguinte: ah, Anderson, mas você falou lá que os fundos tem alguns que pagam abaixo de 1%, alguns pagando acima de 1%. Hoje, como nós temos a taxa Selic a 11,75, se a gente fizer um cálculo mensal, ele está pagando 0,9 por mês. Sim, a taxa Selic hoje está pagando 0,9 por mês. Assim como eu acho que ela vai pagar um pouco mais, porque eu acho que ela ainda vai aumentar, vai em torno de 13 a 13,5, mais ou menos, até o final do ano. Automaticamente, a rentabilidade que você teria na renda fixa, em alguns momentos, ela vai ser maior do que nos fundos. Mas qual a diferença? A diferença é que nos fundos você recebe os dividendos mensais todos os meses, isento de impostos. Já lá na Selic, se você for fazer um tesouro direto, ou até mesmo um CDB pagando lá 110% do CDI, você vai ter uma rentabilidade, quem sabe, um pouco maior, mas quando chegar a parte de resgatar e ter esse desconto, a sua rentabilidade vai ser menor. Então, os fundos eu ainda acho que são melhores do que se você deixar o seu dinheiro parado lá para render a taxa Selic hoje. Olhando no montante no final, com certeza você estaria ganhando um pouco mais aí na renda fixa, caso você faça uma alocação bem feita aí em alguns produtos de CDB ou até mesmo no Tesouro Direto e não tenha uma boa estratégia nos fundos imobiliários. Se você tiver uma boa estratégia nos fundos imobiliários, você vai ter uma rentabilidade super boa também e até maior do que essa da renda fixa. E outra que a gente está falando de um longo prazo. Lembrando, você recebe todos os meses esses dividendos. Já na renda fixa você não recebe todos os meses. Você vai receber sempre no período de vencimento desses produtos que você está adquirindo. Então, entre a renda fixa e os fundos imobiliários, ainda olhando hoje, eu prefiro ficar alocado nos fundos imobiliários, até porque quando eu for fazer os meus aportes mensais, com esses dividendos que entram todos os meses, eu consigo aumentar o valor dos meus aportes. Se tiver esse valor parado na renda fixa, eu não consigo aumentar, porque eu tenho que esperar esse produto finalizar lá no prazo final de entrega dele, para mim poder ter aquela rentabilidade que ainda vai sofrer com o desconto do imposto. Já nos fundos eu não tenho isso. Bom, na minha opinião, os FIIs são essenciais de você ter na sua carteira. Além do mais que eles podem ser a porta de entrada de você começar, né, no mundo de renda variável, como eu já havia explicado lá para vocês, eles também te trazem um pouco mais de tranquilidade, né, dentro da sua carteira, porque a volatilidade deles é um pouco mais baixa. Sem falar ainda que eles te ajudam a aumentar os seus aportes mensais, porque você recebe esses dividendos mensais ali dos fundos todos os meses. Imagina, eu faço um aporte de R$ 150, aí eu estou recebendo R$ 15 de fundos. Os meus aportes não vão ser mais 150, vai ser 165, e assim sucessivamente, até chegar no momento em que o que eu recebo de dividendos vai ser igual ou até, às vezes até maior do que o valor de aporte que eu faço. Quando você chegar nisso, pode ter certeza que você já está num patamar muito diferente, porque a sua renda passiva já está fazendo igual ou maior do que o valor do aporte mensal que você faz. Eu acredito que os fundos nos ajudam muito a chegar nesse patamar. Outra informação que eu vou deixar para vocês aqui: não procure o produto da moda, né? Aquilo que está na moda, que está na boca de todo mundo, nem sempre vai ser o que é bom para você, né? Então, você quer fazer algo que esteja na moda, diversifique. A diversificação é o que tem que estar sempre na moda. Porque às vezes as pessoas falam tanto, porque tal fundo está pagando tanto, isso aqui está muito bom, lá, e o preço sobe, 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 e aí você vai lá, nossa, tá todo mundo comprando esse fundo, eu também quero estar nele. Então você fica com aquele sentimento de que, tipo, todos estão lá e só eu não tô, e você vai. E quando você entra, você pegou no topo, o negócio começa a cair, desvaloriza, e aí você entra em desespero, e aí você acha que você não sabe, que você está fazendo as coisas erradas, que você está perdendo dinheiro. Então não faça isso, não entre em produtos da moda. Estude, verifique o que é bom para você e siga sempre a sua estratégia. Aconteça o que acontecer, siga a sua estratégia, porque é ela que vai fazer você vencer lá no final, que vai ter consolidação nisso. Então, quer estar na moda? A moda é diversificar. Continue sempre diversificando a sua carteira. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não é inscrito aí no nosso canal, já sabe, já se inscreve aí. Não esquece de apertar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. E agora sim, pode deixar o seu like aí nesse vídeo, caso você tenha gostado. E se tiver alguma dúvida, sugestões, opiniões para os próximos vídeos, deixe nos comentários que eu vou ficar muito feliz de ler e responder eles para vocês. Se quiser me seguir também nas redes, já sabe, né? Meu arroba é andersonnascimento.01. Me segue lá no Instagram, tire suas dúvidas, me acompanhe também. Eu falo um pouquinho lá sobre investimentos, da minha rotina de vida também, se você quiser. Eu vou estar lá sempre presente para tirar suas dúvidas, caso prefira me chamar lá no direct.
E não se esqueça também que eu tenho o podcast Papo Trova, toda semana saindo lá para você com conteúdos novos sobre finanças. Agora temos alguns convidados também lá, tá bem bacana, dá uma curtida lá e dá esse apoio e essa moral aí pro amigão aqui, beleza? E muito obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo. Espero poder ter te ajudado aí com algumas informações sobre os fundos e ter tirado as suas dúvidas. E eu vou ficando por aqui. E aí, você já sabe, o meu nome é Anderson Nascimento e aqui o papo é finança. Então vamos deixar de lero-lero ou